Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom mais uma vez revê-los nesse início de noite. E também gostaria de aproveitar este momento para saudar você que nos visita pela primeira vez. Espero que você se sinta à vontade aqui entre nós. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você tenha, juntamente aqui conosco, semana após semana, uma experiência real com o nosso Deus. Vencedores. Esse é o título da série de mensagens que nós temos desenvolvido há poucas semanas. Aproveitando esse embalo aí dos Jogos Olímpicos de Londres, nós estamos abordando algumas características de grandes atletas e como essas características podem nos ajudar na nossa jornada, na nossa corrida espiritual. E como mencionei para vocês na primeira semana dessa série, na antiguidade a superação alcançada por esses atletas os levava a status de herói, eram vistos como heróis pelos seus países. É algo especial no qual toda a dedicação, o esforço eram recompensados com um prêmio, a entrega de uma coroa a eles, recebiam alguns presentes e muitas vezes a promessa de uma vida nova se alcançassem a vitória. Mas nem todos vencem. Principalmente na jornada da nossa breve passagem por esse planeta. E no Novo Testamento, nós encontramos uma extraordinária, queridos, afirmação de um homem que foi um grande vencedor na corrida da vida. A grande corrida, a corrida que realmente importa. Paulo, o apóstolo Paulo, pouco antes da sua morte, ele afirma o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a medalha de ouro, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Obviamente o texto original não diz medalha de ouro, mas a coroa, a vitória. Ele tinha uma convicção: completei a minha corrida, alcancei a vitória. E eu pergunto a vocês, qual é o segredo dessa convicção? Qual é o segredo para sermos vitoriosos? Como na experiência dos grandes atletas, é necessário preparo, é necessário força, mas também, queridos, é necessário paciência. E é sobre essa importante característica que nós vamos falar na mensagem de hoje. Paciência. A importância de sermos pacientes. Você é paciente, é? Será que paciência é importante para a nossa vida? Não sei se você já ouviu aquela história interessante de uma professora de jardim da infância. Era um dia de inverno, um dia chuvoso, um dia frio. E ela percebe que um garotinho da sua sala estava tentando colocar as botas para ir para casa. E ela percebe o esforço que o menininho estava fazendo. O menino se encontra tentando colocar a bota, e ela percebe que ele não estava sendo bem sucedido, e com muito você conseguiu colocar. Ela foi ajudar, a professora se agacha ali com o menino, e juntos ali, difícil colocar, e finalmente consegue colocar o segundo pé, e aí o menino olha para ela e fala: professora, está no pé errado. Aí ela percebeu que estava errado, o pé direito no pé esquerdo, e difícil foi tirar. E tentando tirar, tiram a bota, e com um esforço tremendo, e aí ela inverte os pés e calça de novo o pé direito, o pé esquerdo. E quando ela termina de ajudar ele, diz: professor, essa bota não é minha. E ela está perdendo a paciência, né? Ela vai tirando a bota do menino, tira outra, e ele diz: não é minha, é do meu irmão, mas minha mãe faz usar todo dia. Tudo de novo, e coloca de novo a bota, porque é a bota que ele tem que ir para casa, e com esforço, quando termina de colocar, ela diz: cadê sua luva? Está dentro da bota. Paciência, hein? Aqueles que são professores sabem o tanto que é necessário ter paciência com pequenos. Paciência. Você é paciente, é? Nessa noite eu gostaria de compartilhar
com vocês, queridos, é uma experiência de um homem que aprendeu a resolver os problemas básicos ali da sua vida através do desenvolvimento desse dom, paciência. Por sinal, na palavra de Deus, ele é conhecido como o homem mais paciente de seus dias. Ouçam. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Tremendo, não? E por viver dessa forma, Moisés foi capaz de tomar decisões acertadas. Algumas decisões extremamente possíveis. Se você não conhece a história de Moisés, você pode ler em qualquer Bíblia, no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. E de uma maneira especial, por desenvolver essa perspectiva correta, diante das mais variadas situações, Moisés aprendeu a desenvolver esse dom. Afinal, como lidar em situações que nos pressionam nessa área? Perdemos paciência. E para encontrar respostas para essas perguntas, eu gostaria de convidá-lo comigo a refletir em algumas das experiências que Moisés deixou através da sua vida. Mas tenho uma certeza, a vida desse homem, queridos, não foi uma vida fácil. Ele recebeu de Deus uma missão especial. Recebeu um chamado de Deus para libertar o povo israelita. Estava ali em cativeiro com os egípcios por mais de 400 anos. E Moisés, obviamente, através de ações miraculosas de Deus, ele se coloca diante do faraó. E como instrumento usado por Deus, Moisés consegue ali convencer, através do poder do Senhor, o faraó a libertar o povo de Israel. Todo aquele drama, aquela dificuldade. E agora que obtiveram o objetivo que tinham em mente, de sair, começa a peregrinação daquele povo, juntamente com Moisés, em direção à terra prometida, no cumprimento da promessa que Deus havia feito, e eu mencionei a vocês semanas atrás, a Abraão. A busca do cumprimento da promessa. Libertos, mão poderosa de Deus. As 10 pragas caíram sobre o Egito. E agora o povo, ao invés de estarem ali felizes, por terem a convicção de que Deus estava no comando, e que havia um líder, que era um instrumento nas mãos desse Deus, pelo contrário, viviam em constante reclamação. Cadê a comida? Cadê a água? Sentiram saudade do Egito. A peregrinação, 40 anos caminhando pelo deserto. E Moisés, com aquele povo constantemente reclamando, dificuldades que eles tiveram. Muitos perderam sua vida. As experiências que Moisés teve durante aqueles 40 anos. No seu coração, certamente, havia um sonho de alcançar o cumprimento da promessa, chegarem na terra prometida. E ao estar ali, próximo do local, próximo do cumprimento, Moisés não recebe de Deus autorização para passar. Pelo contrário, Moisés morre. Mas como que ele lidou com todo esse estresse? Como que Moisés suportou toda essa reclamação? Moisés, querido, sem dúvida alguma, é um exemplo ímpar de paciência. Qual o segredo? Moisés, querido, ele vivia baseado em convicções e não em opiniões. Ele vivia fundamentado em princípios e não em interesse pessoal. Moisés, ele não vivia dirigido por seus sentimentos. Ele vivia assim pelo conhecimento real que ele tinha, que ele possuía de Deus. Mas quais eram esses princípios? Os mesmos princípios que hoje, queridos, podem ajudar você e a mim a desenvolver paciência no nosso coração, na nossa vida. Os mesmos princípios que podem trazer a nós força quando nós nos deparamos com situações de pressão, de estresse, como Moisés passou. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura da experiência, alguns textos bíblicos que falam da experiência de Moisés, que nós encontramos no livro de Hebreus,
no Novo Testamento, ouçam. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Nessa passagem que acabo de ler, nós podemos ver que Moisés teve que lidar com 4 questões. No verso 24, eu li Hebreus, do verso 23, capítulo 11, verso 23 até o 27. No verso 24 ele lida com a pergunta: quem sou eu? No verso seguinte, no verso 25, ele lida com a pergunta: quem desejo realmente ser? No verso 26, qual é a prioridade da minha vida? E no verso 27, como eu devo viver? Nessas 4 perguntas, nós encontramos os princípios, queridos, fundamentais da vida de Moisés. Fazendo as mesmas perguntas de uma maneira mais pessoal, se você aplica a sua própria vida, eu gostaria que você fizesse isso hoje, você verá e aprenderá o segredo da paciência. Quem sabe, para facilitar um pouquinho, as perguntas são essas: quem é você? O que você deseja ser? Qual que é a prioridade da sua vida? E como você deve viver? Dependendo da resposta que você dá a essas 4 perguntas, você saberá se está ou não no caminho de desenvolver paciência para ser um vencedor. Essa foi a vida de Moisés, vivendo por convicções, queridos, e não por opiniões, vivendo por princípios e não apenas sentimentos. E vamos ao primeiro desses princípios de uma vida com paciência. O primeiro deles é uma questão de identidade. Saiba quem é você. O primeiro princípio é centrado na questão de quem somos, a nossa identidade. Nesse princípio nós podemos responder a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? É interessante que no texto que li há pouco, pela fé Moisés, já adulto, diz a palavra de Deus, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Houve um contexto para isso. Por que alguns, quem sabe, não conhecem a história? O que Moisés tem a ver com a filha do filho do faraó? O que aconteceu? Moisés, ele nasceu num momento delicado, um momento em que o faraó, que não conhecia a história do povo de Israel chegando ao Egito, o faraó que já não conhecia mais quem era José, sua família, Jacó, que vieram com seus irmãos, o povo cresceu de maneira tremenda no Egito, e o faraó, agora preocupado, ele decreta a morte dos meninos. E a mãe de Moisés, desesperada, ela, sem saber o que fazer, tem uma brilhante ideia, coloca Moisés. Lemos no texto que eles perceberam que era um menino especial, colocaram em um cestinho, e aquele cestinho foi colocado no rio Nilo, e pela direção de Deus, sem dúvida alguma, Moisés foi encontrado e salvo pela filha do faraó. E a princesa pega aquele lindo bebê, leva para o palácio, sem saber o que fazer com ele naquele momento, ela toma a decisão de permitir com que alguém cuidasse dele. E na realidade, a irmã de Moisés, que estava ali cuidando do cestinho, se aproxima e diz para ele: você quer alguém para cuidar? E ela apresenta a sua própria mãe, e ela teve a oportunidade de cuidar de Moisés nos seus primeiros anos. Criado pela sua mãe a princípio, mas houve um momento em que a princesa disse: não, agora ele vem para casa, e aqui comigo ele fica. E Moisés, a partir desse momento, ele foi criado num palácio egípcio. Um bebê hebreu, sendo agora moldado dentro da cultura e do contexto egípcio. Entenda bem que, sem dúvida alguma, na cabeça de Moisés ocorreu um conflito. Um conflito sobre sua identidade. Quem eu sou? Nos primeiros anos da sua vida, ele foi educado como um judeu, pela sua própria mãe,
mas por outro lado, ele era visto por todos ao seu redor como o filho da filha do faraó. Em outras palavras, as pessoas ali no ambiente de Moisés pensavam que ele era um egípcio. Ele foi treinado como um egípcio. Ele aprendeu a comer comida egípcia. Ele foi educado dentro do sistema educacional egípcio. Ele foi moldado dentro da cultura egípcia. Ele foi criado. Moisés cresceu para ser muito provavelmente o sucessor de Faraó, ou no mínimo o segundo ou terceiro em comando de toda a terra do Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Mas houve um momento que a grande pergunta surgiu: afinal, quem eu sou? Eu sou judeu, mas todos pensam que eu sou egípcio. Basicamente, Moisés teve que fazer uma escolha. Moisés teve que definir com que passaporte ele ia viajar. Ele poderia ter ficado no palácio, mas naquele momento ele teve uma crise de identidade. Quem sou eu? Judeu ou egípcio? Será que eu devo viver lá fora com esse bando de escravos? Ou será que eu devo ficar aqui dentro do palácio, no luxo e no conforto que ele me oferece? Eu pergunto a você, o que você faria, hein? Se você fosse Moisés? Sairia do conforto, da tranquilidade, da segurança, para viver com um bando de escravos? Existem decisões que nós fazemos na nossa vida que mudam a nossa jornada por completo. E Moisés se deparou exatamente com uma importante decisão que ele precisava tomar, para de uma vez por todas colocar um ponto final nessa crise de identidade. Ele foi criado como um egípcio, mas ele era judeu e ele sabia disso. Ele refletiu sobre a situação e finalmente ele toma a sua decisão. Ele decidiu assumir a sua natureza, assumir a sua origem. Qual foi o resultado? Ele teve que viver, queridos, os próximos 40 anos da sua vida no deserto. Ele teve que sair do palácio. Ele teve que enfrentar, na realidade, um faraó. Nunca mais ele teve uma noite de vida em um quarto apropriado. Nunca mais Moisés dormiu numa cama real. Nunca mais Moisés entrou no quarto que era seu, dentro de um palácio. Nunca mais Moisés foi servido como um membro da realeza. Nunca mais Moisés teve o conforto, o luxo que somente um príncipe egípcio podia ter. Nunca mais. Nunca mais. Ele pagou o preço pela sua decisão. Por quê? Porque nós sempre pagamos, queridos, um preço quando nós decidimos acertar essa questão relacionada com a nossa identidade. Cada um de nós tem a necessidade de ser aceito, mas quando nós tentamos ser o que nós não somos, nós apenas sofremos com esse processo. Como resultado, nós passamos a sofrer angústia, sofrimento, pressão que vem sobre nós. Moisés soube muito bem como esse tipo de pressão destrói a vida humana. Ele sabia que ele era judeu, ele sabia de onde ele vinha, mas por algum tempo ele foi forçado a ser o filho da filha de Faraó. Mas um dia ele teve que decidir quem realmente ele era. E ele decidiu ser aquilo que era incontestável. Ele não queria fingir. Ele queria viver em paz consigo mesmo. E essa, queridos, é a extraordinária experiência. Essa é uma experiência de libertação. Momento em que você, momento que eu, nós deixamos de fingir ser alguém que nós não somos. Momento em que nós realmente aceitamos nossa identidade. Momento que você para de se esconder. Momento que você para de simular. Momento que você para de querer apenas impressionar as pessoas. Portanto, o primeiro princípio para que nós possamos viver em paz conosco, na busca por paciência, é não tentar ser quem você não é. Seja você mesmo. Deus o fez assim. Deus o ama exatamente como você é. Só que esse Deus deseja algo especial da sua vida. Você é especial aos olhos desse Deus.
Só que Deus, ele se recusa a deixá-lo assim. Deus quer vê-la transformado. Só que essa transformação, num processo que ela acontece, durante esse período você e eu precisamos entender realmente quem nós somos. Quem sabe hoje você pode estar tentando ser ainda o filho ou a filha do faraó. E você pode, quem sabe, relaxar e aceitar. Reconhecer que você na realidade é um filho de Deus. Quem sabe hoje você estaria de uma maneira diferente. Eu pergunto a você, como será que nós estaríamos falando de Moisés hoje, se ele houvesse continuado na corte de Faraó? Será que nós estaríamos falando de Moisés? Será que a história de Moisés seria essa? Provavelmente ele seria o Tutankhamon Camun. Moisés hoje seria uma múmia em algum museu por aí. Uma mais. Isso se o achassem, né? Alguém aqui conhece alguma múmia famosa? Quem daqui conhece alguma múmia que mudou a história de uma nação? Né? Quem sou eu? Quem sou eu? É uma questão, queridos, da nossa identidade. É algo primordial a cada um de nós descobrir quem somos. E a Bíblia afirma que Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, Deus conhece você, Deus conhece cada detalhe da sua vida. Deus nos conhece, queridos. Ouçam. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, cada detalhe da nossa vida. Nós não precisamos fugir de nós mesmos, nós não precisamos fugir de Deus. Moisés, ele compreendeu a importância de aceitar quem ele era. E assim ele pôde ser usado de maneira poderosa por esse Deus. Só que isso não foi tudo. Moisés não apenas entendeu quem ele era, mas ele também lidou com uma outra questão. A questão de responsabilidade. Saber quem você deseja ser. Na sequência do relato de Hebreus, nós vemos que Moisés recusou ser o neto do faraó. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. E na sequência diz, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. O que isso significa? Diversas coisas aqui. A primeira é que Moisés fez uma escolha. No verso anterior, no começo do verso, na realidade, diz que ele recusou ser filho da filha de Faraó. Agora ele preferiu uma escolha. Ele escolheu estar ali com o povo de Deus. Você percebe a diferença? Primeiro ele recusa aquilo que ele de fato não era. E agora ele escolhe ir em direção ao caminho de Deus. Afinal, qual é o princípio aqui? A escolha por aquilo que é certo. A escolha por aquilo que é verdade. A escolha por viver de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que Ele escolhe, aquilo que Deus deseja. Como é mesmo que o texto diz? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou. Ele não aceitou uma escolha. E o ponto aqui, queridos, é o seguinte: é uma marca da maturidade espiritual quando nós lidamos com a questão da nossa responsabilidade pessoal. Moisés, ele escolheu. Quando Moisés era um menino, ele não entendia as consequências daquela escolha. A escolha que ele ainda não havia feito. Mas quando ele cresceu em virtude daquilo que ele recebeu da sua mãe, ele se deparou com essa importante decisão que ele precisava tomar. Ele fez a escolha, ele assumiu a responsabilidade de ser aquilo que ele era. E a partir daquele momento ele decidiu viver aquele momento conduzido pela sua convicção. O problema aqui é que para nós é sempre mais fácil, sempre muito mais fácil, culpar outras pessoas pelos nossos erros, culpar outras pessoas pelas nossas fraquezas. Nós amamos culpar outras pessoas, ou até mesmo culpamos outras coisas pelas nossas debilidades. Por exemplo, durante esse período olímpico, uma atleta brasileira, a Fabiana Müller, ela foi criticada fortemente por redes sociais, quando ela disse que o vento foi que ajudou ali na sua eliminação nos Jogos Olímpicos. Ela divulgou na sua página do Facebook que o vento estava
muito inconstante dentro da pista, e algumas vezes ajudava, algumas vezes atrapalhava na hora dela pular, na hora de saltar. O interessante é que, se havia vento, ou se não havia vento, todos os demais competidores foram afetados da mesma forma. Mas é mais fácil sempre culpar coisas ou outras pessoas, por muitas vezes não alcançarmos o sucesso que nós gostaríamos. Um culpando o outro. E assim a coisa vai. Ninguém admite sua culpa. Nós ficamos sempre jogando ao outro. E aqui, queridos, Moisés, ele não saiu por aí culpando outras pessoas pela situação que ele se encontrava. Ele tomou uma decisão, ele assumiu a responsabilidade. Eu errei. No momento, por exemplo, que Moisés toma a decisão de, pelas suas próprias mãos, ao ver um judeu sendo espancado por um soldado egípcio, ele ataca aquele homem, ainda príncipe no palácio, e ele o mata. De certa forma, Moisés errou, mas assumiu o seu erro. O ponto aqui é o seguinte, queridos: existem muitas situações na nossa vida que nós simplesmente não temos controle. Você não pode, por exemplo, escolher onde nascer. Você não pode escolher em que família você vai nascer. Mas uma coisa é certa: você tem controle sobre sua atitude. A sua atitude de encarar a vida. A maneira pela qual você vê o mundo ao seu redor. A maneira pela qual você reage. Você pode tanto ver as coisas de uma maneira negativa, você pode encarar situações de uma maneira positiva. Como? A maneira pela qual você agirá é uma escolha. Eu repito, você pode não escolher as circunstâncias, mas você pode escolher como reagir em relação às circunstâncias que estão ao seu redor, para que você possa ser uma pessoa melhor ou pior, dependendo da tua escolha. Moisés, ele lidou de maneira marcante com essa questão de responsabilidade pessoal. Ele escolheu. Ele disse o que iria fazer. Ele deixou todo o conforto, luxo, um futuro promissor para viver com um bando de escravos que estavam naquele momento, um dos piores momentos da sua história. Moisés assumiu a responsabilidade daquilo que faria na sua vida. E ninguém tem o direito, queridos, nem ao menos o poder para destruir sua vida, exceto você mesmo. As decisões que você toma na sua existência, a maneira pela qual você procede, a maneira pela qual você decide continuar sua jornada. Ninguém pode dirigir sua vida a menos que você permita. A menos que você permita. Portanto, o desenvolvimento adequado de uma vida de paciência, ele acontece a partir do momento que você decide quem você é, a questão de identidade, e também a partir do momento que você se torna responsável por suas ações, a partir do momento que você reconhece, através das suas escolhas, sua responsabilidade. Mas algo mais aconteceu na vida de Moisés. Ele também lidou com uma outra questão, a questão de prioridade. Saiba o que é importante para você. Ele sabia o que era importante para ele mesmo. Recapitulando o texto bíblico, nós lemos há pouco, nós encontramos que Moisés, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pergunto a vocês, queridos, o que realmente importa na nossa vida? Qual é a coisa mais importante que nós possuímos? Do ponto de vista humano, aparentemente Moisés tinha tudo aquilo que ele precisava. Moisés, ele possuía poder, comando. Moisés possuía, de certa forma, prestígio, porque ele pertencia à família real. Moisés, ele tinha ali ao seu alcance prazer, todas as oportunidades, futuro tremendo pela frente. Mas ele também possuía posses, a riqueza que o mundo podia oferecer. Tudo aquilo que um ser humano pode querer. O que é que as pessoas buscam? Poder, prestígio, prazer, posses. Mesmo assim, de acordo com aquilo que lemos, a Bíblia diz que claramente ele soube fazer aquilo que Deus esperava dele. Seguir a vontade de Deus tornou-se prioridade na vida de Moisés. A questão, queridos, não era simplesmente uma mudança de situação,
do príncipe de Egito a ser um escravo. Pelo contrário, foi exatamente o oposto, de príncipe a pertencer a um povo sem terra. Pelo menos naquele momento, Moisés toma a decisão de simplesmente seguir a vontade de Deus. E que quantas e quantas pessoas nesse mundo vivem apenas e tão somente em busca de poder, a oportunidade de comandar outras pessoas, a conveniência de ter, quem sabe, ali as rédeas da sua própria vida em suas mãos, né? Mas eu te pergunto, quanto tempo que isso dura? Quanto tempo você consegue controlar a sua vida? Por quanto tempo você acha que vai ser bem sucedido segurando tudo em suas mãos? Né? A mesma coisa acontece com prestígio. Um dia você pode ser famoso, popular, e no outro dia ninguém mais se lembra quem você é. E o prazer? Né? Será que há algo de errado nisso? De forma alguma, menos que prazer se torne o seu Deus. O problema é que nós vivemos, queridos, em um novo contexto social hoje. A sociedade ao nosso redor diz o seguinte, para você e para mim: viva a sua vida como você quiser. Aproveite, curta. Não importa as consequências. Se você se sente bem, vá em frente. Essa é a nova filosofia de vida. Viva de acordo com os seus sentimentos. Não importa como seja, desde que você esteja feliz. Os parâmetros hoje, queridos, ao nosso redor, da grande maioria das pessoas, ditam o rumo que elas tomam. Mas isso não aconteceu com Moisés. Ele não aceitou viver pelos padrões do mundo de seus dias. Ele rejeitou uma vida de poder. Moisés rejeitou uma vida de prestígio. Moisés, ele rejeitou uma vida de prazer cercado de posses materiais. Ele estava mais interessado em seguir o caminho indicado por valores mais profundos. Ele tinha ali seus olhos fixos em algo bem maior do que os aspectos ali temporários, materiais da vida humana. Por favor, não me entenda mal, isso não significa que seja errado, por exemplo, ter dinheiro, posses. Ao contrário, grandes homens da Bíblia foram pessoas milionárias, dentro dos padrões atuais. Por exemplo, Jó, Abraão, Davi, Salomão. Mas o próprio Jesus Cristo, queridos, Cristo, quando por esse mundo andou, ele afirmou que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Se você imagina que dinheiro traz felicidade eterna, a vida humana, queridos, por muitas vezes, em muitas situações, já provou o contrário. Posses materiais podem até trazer alívio temporário, mas não duram para sempre. Se você for ao velório de um milionário, de um bilionário, e se você perguntar para alguém, ou quem sabe se você ouvir de alguém, quanto será que ele deixou para a família, hein? Sabe quanto? Tudo. Sempre. Qualquer ser humano, momento em que a sua vida termina, deixam, sabe o quê? Tudo. Sempre deixamos tudo. Mas será que tudo é o suficiente? Hein? O que o homem precisa para ser feliz? Sempre mais um pouquinho. Sempre mais um pouquinho. E essa tem sido, queridos, a realidade de muitas pessoas. Sempre na busca por um pouquinho mais. Dinheiro é algo para ser usado, queridos, e não amado. E aqui está o grande problema: amor pelas riquezas. E é por essa razão que Jesus Cristo também afirmou: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E me perdoem por ser tão direto com vocês, você que nos assiste.
Onde é que está o teu tesouro? Hein? Qual é o teu tesouro? Hein? Qual é o teu tesouro? É lá que está o teu coração. Queridos, a questão é complexa, mas simples. É uma questão de prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? A que ocupa o primeiro lugar. Moisés, ele soube escolher o que era mais importante. Ele rejeitou as coisas desse mundo para cumprir o propósito que Deus tinha em mente para a sua vida. E finalmente, queridos, o texto bíblico afirma que Moisés também aprendeu a lidar com a questão da dificuldade. Saiba como você deve viver. O mesmo texto que lemos também afirma que Moisés, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, a gente imagina que ele só viveu dificuldades. E aqui, é importante nós entendermos que a vida como nós a conhecemos hoje, ela é repleta de dificuldades. Quem daqui não tem problema? Quem daqui não tem dificuldade? Quem daqui não passa por momentos de crise? A grande questão não é como eliminar os problemas. O que nós precisamos aprender é como lidar com eles. O que causa desânimo a você? Um problema? Você desiste? Não consegue continuar? O que fazer para lidar com dificuldades? Qual foi o segredo de Moisés? O que o texto que acabo de ler diz? Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Moisés foi um vencedor, porque ele aprendeu a perseverar. Ele contemplava a recompensa que Deus havia prometido. Os problemas e dificuldades, queridos, da sua vida não o destruíam. Os problemas que Moisés teve em sua vida aproximavam Moisés mais de Deus, para mais perto de Deus. Você se lembra como é que Moisés fugiu do Egito? Mencionei há pouco, ele viu ali um egípcio espancando um escravo judeu. Indignado, Moisés ali, ele tentou defender o homem indefeso e acabou matando o egípcio. Teve que fugir para salvar sua vida. Ele foi em direção ali ao deserto de Midian. E por lá Moisés ficou 40 anos antes de ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel. O que ele fez durante esses 40 anos? Deus estava ali preparando, queridos, Moisés para a grande missão na sua vida. No deserto, Moisés, ele aprendeu a confiar em Deus. Ele conhecia a Deus e no momento certo ele entendeu qual era a prioridade da sua vida. E essa certeza, essa convicção deu a força necessária para que Moisés pudesse perseverar, para que ele pudesse prosseguir. Moisés não desistiu diante dos problemas. Confesso a você que quando eu leio a história de Moisés, tem hora que ele diz que andar com esse povo não dá mais, chega. Quantos de nós não teríamos feito isso, hein? Quem sabe eu? Não aguento. Ninguém merece. Mas ele perseverou. Porque Moisés, ele não teve medo de Faraó, porque ele tinha seus olhos em Deus. Moisés, ele perseverou, porque ele confiava na direção de Deus em sua vida. E você, nós, como é que a gente lida com essas mesmas questões? O que você tem feito com a questão da identidade? Quem é você? Quem sou eu?
Você sabe realmente quem é você? Ou será que você continua tentando ser outra pessoa? E como é que você encara a questão da responsabilidade pessoal? Somos o que somos basicamente porque nós escolhemos viver assim. Você quer permanecer assim? Ou você quer mudar sua vida em direção a Deus? Nós precisamos, querido, escolher seguir o plano de Deus para a nossa vida. E esse plano está nesse pequeno livro. É como se pudéssemos ler um título diferente. O sonho de Deus para a tua vida. Aqui está o sonho de Deus para a sua vida. E para isso nós precisamos permitir que Ele preencha a nossa existência com o seu amor, com os propósitos e a força que Ele pode nos dar para que possamos prosseguir. E quando nós falamos de prioridades, como é que você tem lidado com essa questão? O que realmente é importante para você? O mais triste é que quando falamos de prioridade, querido, se você não decidir, alguém vai decidir para você. E isso é triste. E finalmente, como é que você lida com questões relacionadas com dificuldades, problemas da sua vida? Eu reconheço que problemas e dificuldades são muitas vezes as maiores barreiras que nós temos para superar. Mas cada um deles, cada problema, cada dificuldade, ouça, querido, é uma oportunidade para crescer. Se nós lidamos com esse problema com sabedoria, da maneira apropriada. Embora nós não possamos ali controlar situações da nossa vida, nós podemos controlar como nós vamos reagir diante delas. E foi através de escolhas sábias que Moisés tornou-se um homem que soube lidar com essas importantes questões da vida humana. Moisés, queridos, não foi um super-homem. Uma pessoa como você e como eu. Mas uma pessoa que entendeu o plano de Deus para a sua vida. Se Ele conseguiu, você e eu também podemos. Ele foi chamado por Deus para guiar uma multidão de no mínimo 600 mil, e alguns dizem que pode ter chegado a 2 milhões de pessoas. Uma tremenda multidão através de um deserto, rumo à terra prometida. Mas você pode dizer, Moisés, ele buscou a recompensa, só que aparentemente ele não a recebeu. A terra prometida, queridos, foi algo que ele chegou tão próximo, mas morreu antes. Mas recebeu algo ainda maior. Morreu, foi sepultado pelo próprio Deus, e pelo próprio Deus foi ressuscitado. Hoje Moisés vive. Um homem que aprendeu a desenvolver paciência na sua vida e que no final da sua carreira tornou-se um vencedor. A mesma experiência que você e eu podemos hoje alcançar. O que você está esperando? Uma escolha. Uma vida com Deus. Pai eterno, o Senhor nos perdoe pelos momentos e situações da nossa vida que perdemos paciência. Esse é um dom que precisamos, Pai eterno, desenvolver. Mas suplico, Pai, que através da experiência
que em tua palavra encontramos esse homem que foi especial a ti, Moisés, assim como cada um de nós somos especiais a ti. Possamos, Senhor, lidar com as mesmas questões que Moisés lidou, e que da mesma forma possamos, Senhor, tomar decisões adequadas. Possamos compreender, Senhor, Tu tens um plano, um propósito bem maior do que aquilo que vemos, aquilo que percebemos. E bom Deus, ajuda-nos a que possamos, ao final da nossa carreira, também receber de Ti a medalha de ouro, a coroa, a vitória, uma vida eterna ao Teu lado. Suplico, Pai, Tua bênção sobre cada pessoa que aqui se encontra, aqueles que nos assistem nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos tomar importantes decisões em nossa vida, que nos levem para mais próximos de Ti. Toma-nos em Tuas mãos, Pai querido. E isso Te lhe suplicamos em nome e pelo amor de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.